noite, queridos. Mais uma vez, estamos juntos, Igreja Batista do Barro Preto, reunida para adorar ao Senhor nesse domingo de Páscoa, em que celebramos a ressurreição do Senhor. O nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, dando-nos vida, vida abundante. Por isso celebramos nesta noite com grande alegria. Hoje pela manhã já estivemos aqui celebrando o Senhor e agora à noite continuamos nessa segunda parte desse domingo especial da celebração da ressurreição do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Ó Deus, mais uma vez estamos juntos como igreja para celebrar a nossa salvação, para celebrarmos Jesus, o Salvador da humanidade, que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, dando-nos uma vida muito especial, uma vida abundante, uma vida completa, uma vida de paz, que o mundo não entende, não conhece, mas que nós, que somos teus servos, sentimos, ó Pai. Muito obrigado porque o teu povo nesse momento se reúne, mesmo de forma virtual, para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor nesse domingo tão especial. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Muito obrigado pelo dom da vida, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado vida, tem nos dado alegria em servir ao Senhor. Somos testemunhas vivas da nova vida que temos em Ti, ó Pai. E que nessa noite, tudo que fizermos aqui, engrandeça o Teu nome, glorifique o Teu nome, que é maravilhoso, que é poderoso. Muito, muito obrigado, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, você é convidado a celebrar ao Senhor nessa noite. Rasgue o seu coração diante do Senhor em adoração, porque Ele é merecedor. Esse domingo é um domingo muito especial. É a conclusão de uma semana toda especial, em que estivemos refletindo sobre os últimos momentos do nosso Salvador, do Senhor Jesus aqui nessa terra. E hoje nós concluímos isso, esse momento tão especial, profundamente espiritual da Igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra. E o nosso coração se enche de alegria em celebrar Jesus, porque Ele é merecedor de honra, glória e louvor. Vamos cantar? Vamos louvar o nosso Deus? Aleluia, Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Cristo
Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos, dando-nos nova vida e uma nova esperança. Aleluia! Cristo ressuscitou. Das trevas se fez luz para o mundo. Aleluia! Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Cristo vive. Aleluia. Da sepultura saiu o nosso Senhor, aleluia, Ele ressurgiu. Vamos cantar. Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder. Pode agora todos vida conceder.
ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, 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 aleluia. O nosso Senhor ressurgiu. Ele é exaltado, exaltado, é Rei das nações, é o nosso Senhor, exaltado em toda a terra, nos céus, por cada um de nós. Vamos cantar, exaltar o nosso Senhor, glorificar o seu nome, porque Ele é merecedor. Diga a Ele: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Por isso testemunhamos: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. É o nosso Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, queridos? Sempre digno, digno é o nosso Senhor.
Leitura do Evangelho de Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 10. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, a ressurreição de Jesus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Nosso Senhor ressuscitou. Por isso, saudamos o nosso Senhor. Saudai o nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos cantar ao nosso Deus.
Saudai o nome de Jesus. Amém. Que bênção, que hino lindo, que bela canção, que bela letra. E nesse clima de saudar o nome de Jesus, eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está acompanhando esse culto, que está cultuando a Deus conosco, vamos cultuar agora também com as nossas vidas e bens. Um momento importante na vida da igreja, desta igreja, Igreja Batista do Barro Preto, que tem servido ao Senhor. Tantas bênçãos, tantas obras missionárias espalhadas aqui no estado de Minas Gerais e também fora do Brasil, como em Cuba. Nós apoiamos uma frente missionária em Cuba, apoiamos um trabalho também na África, e que Deus abençoe a sua vida. A nossa gratidão, porque você tem sido parte e você tem feito parte dessa história, dessa família que está levando o Evangelho a tantas pessoas. Portanto, você que está em casa pode fazer a dedicação de vidas e bens através dos números que aparecem aqui no vídeo. Você pode fazer uma transferência, fazer um Pix. A chave Pix é o CNPJ da igreja que aparece aí na sua tela. Vamos louvar a Deus com as nossas vidas e bens? Para isso nós vamos relembrar com muita alegria, com muito entusiasmo, os nossos queridos irmãos Jazz Band, louvando a Deus e trazendo esse tempo de dedicação de vidas e bens. Amém, meus irmãos, que bênção, muito bom poder rever os nossos irmãos, o Jazz Band, tocando, servindo e louvando ao Senhor nesta noite tão especial. Vamos orar, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pelos bens que Ele tem nos dado e pelo ato que Ele nos permite de dedicar ao Senhor parte desse tesouro que Ele tem nos dado. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua igreja tem a condição nessa noite de servi-lo com as suas ofertas, com os dízimos, trazendo à casa do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque apesar desta pandemia, a igreja está aberta. O templo físico fechado, mas a igreja está aberta, Senhor.
Muito obrigado. Nós agradecemos pelos tantos trabalhos que têm sido possíveis de serem feitos, alcançados através da vida do teu povo, da fidelidade de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Que na vida dos nossos irmãos nunca falte a tua bênção, que sobre eles haja a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Muito obrigado. Nós temos gratidão a ti, por isso nós servimos ao Senhor com as nossas vidas e com os nossos bens. Muito obrigado, Deus. Nós o louvamos e o bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. A nossa fé está firmada no Senhor Jesus, o nosso Salvador, a nossa pedra angular, que nos fez fortes no seu amor, e mesmo nas tempestades e na tribulação, Ele é o Senhor. Amém? Vamos cantar da nossa fé no Senhor Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cante isso. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo a pedra angular nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade Ele é o Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. Cristo a pedra angular nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade Ele é o Senhor. E um dia, assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo a pedra angular nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade Ele é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Cristo a pedra angular nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade Ele é o Senhor. Aleluia! É o Senhor. É o Senhor. Amém, queridos? Creia nisso. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Meus irmãos, que bênção, maravilha, depois dessa bela canção trazida ao nosso coração através do nosso irmão Éder, ministro de música da nossa igreja, pedra angular. É o Senhor, é o Senhor. Cristo é a nossa pedra angular. Deus abençoe, meus irmãos. Nós queremos ler a palavra do Senhor e antes, porém, nós queremos agradecer a Deus o privilégio de ter vivido ao lado do professor Leni. Dedicamos as nossas orações, a nossa gratidão a Deus pelo tempo que vivemos ao lado do querido professor Leni, nosso saudoso irmão, e também dedicamos as nossas orações e a nossa atenção à família do nosso querido professor. Que Deus continue consolando e trazendo sempre paz à família e a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 12. Quero compartilhar com você nessa noite, depois dessa série de mensagens que Deus nos permitiu fazermos, chegarmos juntos aqui, domingo passado, a pastor Arlécio à noite, eu tive a alegria de falar pela manhã, pastor Nicolas na quinta-feira, na sexta-feira, pastor Arlécio, hoje pela manhã, esse sermão especial que trouxe a mensagem de Deus ao nosso coração. E agora nós queremos ler juntos a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 12, versos 38 a seguir. Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo, mas a referência é Mateus 12, 38 a seguir. O texto diz o seguinte: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Verso 44. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que eu diminua, meus irmãos, e que o Senhor cresça. Nós queremos meditar nessa noite com os irmãos, esse texto precioso da palavra de Deus, sobre o polo oposto, sobre as polaridades, e são muito diferentes, polaridades má geração versus verdadeira regeneração. Nós vamos meditar sobre má geração versus verdadeira regeneração. Note no texto, irmãos, que nós lemos Mateus capítulo de número 12, versos 38 a seguir. Pelo menos nesse trecho que nós lemos, aparece a palavra geração 4 vezes. 4 vezes. Repare comigo no verso de número 39. Uma geração, primeira vez. Segundo, verso 41, diz o texto: esta geração. Verso 42 do texto de Mateus 12 diz:
esta geração pela terceira vez. E em Mateus 12, verso 45, o texto diz: é a esta geração perversa. Então nós temos aqui 4 vezes a palavra geração. Geração aqui, irmãos, não é idade. Geração aqui é um período de tempo. Um período de tempo. Não é uma idade, não se fala de idade de jovem, de adolescentes. Não. Mas fala sobre um tempo, um período de tempo. Nesse texto nós encontramos pelo menos algumas verdades muito importantes que eu quero destacar com os irmãos. Aqui nós temos, de modo amplo, 3 testemunhos acerca de uma condenação da geração. 3 testemunhos condenam a geração, esta geração que o texto bíblico especialmente está dizendo. 3 testemunhos. Primeiro testemunho, versículo de número 39. Mas antes no 38 diz que os fariseus, os escribas, replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Esse povo é hipócrita, irmãos. Esse povo é fingido. Jesus já havia feito vários sinais, entre eles milagres, expulsou demônios, curou pessoas, ressuscitou mortos. Veja que na própria hora que Jesus está na cruz do Calvário, quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, de braços abertos, pendurado na cruz do Calvário, eles dizem assim: desce-nos e nós creremos. Desça da cruz e nós creremos nele. No entanto, ainda que Jesus descesse da cruz, alguns daqueles homens jamais creriam em Cristo. Por quê, pastor? Porque eles estavam vivendo dentro de uma geração terrível. O texto para nós diz que essa geração, no verso 39, é uma geração má, é uma geração adúltera. O adultério aí, essa palavra adultério, é uma geração que adultera, é relação ao adultério espiritual. Era uma geração que era corrompida espiritualmente, não servia a Deus, não adorava a Deus, não buscava Deus, não orava ao Senhor. É uma geração que buscava outros deuses, por isso ela era uma geração adúltera, uma geração má. O texto diz que essa geração é uma geração má. Como se não bastasse, quando nós lemos Mateus 12, verso de número 45, diz que esta geração ainda era uma geração perversa. Ela era má, perversa e ela era adúltera, porque ela se corrompia com outros deuses, ela não servia ao Senhor. O adultério aí era adultério espiritual. É um povo que abandonou o Senhor, que deixou o Salvador para se prostrar diante de outros deuses. Por isso, era uma geração adúltera. Então, nesse texto, nós encontramos pelo menos 3 testemunhos que condenam a geração, meus irmãos. Primeiro testemunho, 3 testemunhos que condenam a geração. Primeiro testemunho, verso de número 39. O texto disse que é a geração, que é o testemunho, 3 testemunhos vão condenar a geração. O primeiro testemunho, testemunho do profeta. O testemunho de um profeta, meus irmãos. Preste atenção que o texto diz que, no verso de número 39, uma geração pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E aí o Senhor fala que o profeta testemunha contra aquela geração. Como, pastor? Está aqui no texto. O texto diz, irmãos, que, verso 40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, nós sabemos que a Bíblia fala que é uma baleia. Verso de número 40, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando fala 3 dias e 3 noites, tem gente que fica contando e forçando a barra para que... Não, então Jesus morreu quinta-feira à noite, para dar 3 dias. Irmãos, 3 dias é contado o período, não é dias literais. Era a soma de dias. Quando você vê a edição de uma revista, você lançou a revista agora, no mês de março, no mês de abril de 2021. Então, ela foi lançada no ano 2021. Quando chega no ano seguinte, janeiro de 2022, a revista usa lá no cabeçalho dela o seguinte, ano 2.
Ano 2. Não significa dizer que tem 2 anos. Ela está no 2º ano da publicação. O primeiro ano foi em 2021. O 2º ano, 2022. Então, ela está no ano 2. Quando a gente vê na Bíblia 3 dias, que Jesus passa 3 dias, o texto diz, irmãos, verso número 41, verso de número 40, diz que ele passa 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa expressão refere-se a 3, é um período de 3, porque ele começou sexta, conta o dia de sexta. Ele começa sábado, conta o dia de sábado, e domingo de manhã ele conta o domingo de manhã. Então são 3 dias que Jonas passa lá, e Jesus também aqui sepultado na terra, vivendo o tempo de calabouço, mas ele ressuscitou, como nós bem vimos na manhã deste dia. Ele ressuscitou, a cruz está vazia, a cruz está vazia. E o sinal de paz é eminente, não apenas pelo manto branco, mas porque Cristo ressuscitou de fato e de verdade. Então nós temos o primeiro testemunho contra a geração, o testemunho de um profeta. O profeta Jonas aqui é usado por Cristo para celebrar. Cristo assina a história de Jonas, confirma a história de Jonas ao usá-la no Novo Testamento. Tem gente que não gosta do Velho Testamento, do Antigo, do Novo. Meu Deus, é tudo igual, a Bíblia é a palavra de Deus só, meus irmãos. E aí a palavra de Deus está dizendo aqui que é o testemunho de um profeta. Então nós temos o testemunho de profeta em 3 áreas: a morte, o sepultamento e a ressurreição. Jesus morreu, Jonas foi ali, quando ele desce às profundezas, é um simbolismo do mar de morte. Ele é sepultado, está no ventre da baleia, e ele ressuscita quando ele é jogado para fora na praia novamente. Então, Cristo está dizendo: vocês tiveram o sinal de Jonas, aquilo ali foi um modelo para que vocês entendessem o que aconteceria comigo, e ainda assim vocês não entendem. Então, Jesus disse no verso 41 que os ninivitas se levantarão naquele juízo, e os ninivitas vão condenar a geração, irmãos. Essa geração estará sendo condenada pelos ninivitas, dizendo: gente, nós vimos Jonas, nós ouvimos a pregação de Jonas. Jonas é menor do que Cristo, mas ele pregando, nós aceitamos a mensagem, nós recebemos a mensagem, nós entregamos a nossa vida ao Deus de Jonas. E vocês ouvem Cristo, o Filho de Deus, o ressurreto, vocês não ouvem. A geração vai ser testemunhada. Jonas, um profeta, diz o texto, um profeta é testemunho contra esta geração. E aí, meus irmãos, nós entendemos que os gentios, porque os gentios assírios, os ninivitas, que são assírios, os ninivitas, eles estão profetizando, estão confirmando acerca da mensagem de Jonas. E no verso de número 41, lá embaixo, Jesus diz: eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Quero ler com os irmãos Mateus 12, verso de número 6. Se você virar a página na sua Bíblia, você vai ver Mateus 12, 6. Jesus disse: aqui está quem é maior que o templo. Maior que o templo. No capítulo de Mateus, irmão, Jesus usa 3 vezes maior do que. Ele é maior do que o templo, maior do que Jonas, do que o profeta. E aqui nós vamos encontrar, portanto, no verso de número 42, o segundo testemunho. Se o primeiro testemunho é o testemunho de um profeta contra a geração, o segundo testemunho é o testemunho de um sábio. O testemunho de um sábio. Verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, com aquele tempo de geração, com aquele período de povo incrédulo, vai se levantar com aquela geração e vai condenar aquela geração. Verso 42, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse no verso 42, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Cristo se apresenta. Eu sou maior que o templo, Mateus 12, verso 6. Eu sou maior que o profeta, Mateus 12, verso 41. E Mateus 12, verso 42, Jesus disse: eu sou maior que o sábio, maior que o rei, maior que Salomão, meus irmãos. Então Jesus derruba as 3 maiores instituições do povo judeu. O sacerdote, que é o templo, o profeta e o rei. Essas 3 instituições são valiosas para os judeus, mas Jesus derruba as 3, dizendo: olha, eu sou maior
porque o templo sou maior que o profeta e sou maior que o rei. A segunda, meus irmãos, primeiro testemunho do profeta. O profeta Jonas vai dizer, a geração de Jonas vai se levantar contra a geração incrédula e vai dizer, vocês não creem nesse Cristo, nós cremos em Jonas, que não é nem Salvador, e vocês não creem no Cristo que é o Salvador, e aquele povo do profeta vai condenar essa geração. O segundo testemunho é o testemunho de um sábio. A rainha veio de longe, meus irmãos. A rainha de Sabá veio de longe. Também é gentia. Ela é uma pessoa que não é do grupo de Israel. E ela veio de longe, ela ouve a mensagem de Salomão. Ela acredita na sabedoria de Salomão. No entanto, o povo de Deus, o povo viu Cristo, ouviu Jesus, irmãos. Viu as mensagens, mas não creu na mensagem de Jesus. Que povo difícil, que povo duro de coração. O povo viu o Salvador e Jesus está dizendo, geração, vocês vão ser condenadas. Vocês vão ser condenados. Então, meus irmãos, na mesma linhagem, na mesma linha de pensamento, se um profeta testemunha contra essa geração, número 1. Se 2, um sábio testemunha contra essa geração, número 3, meus irmãos, nós temos um escravo testemunhando contra essa geração. 3 testemunhos. Primeiro testemunho, o testemunho de um profeta. O povo de Jonas vai dizer, nós cremos em Jonas e vocês não creem em Jesus? Sendo Jesus maior do que Jonas? Segundo testemunho, o testemunho de um sábio. A rainha vai dizer, eu criei em Salomão, que não é Cristo, vocês não creem em Cristo? E ela vai condenar a geração. Os ninivitas vão condenar a geração incrédula. A rainha do sul vai condenar a geração incrédula no juízo, no grande juízo. E agora nós temos o testemunho de um escravo. De um escravo, pastor, vamos ler, portanto, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então esse homem era um escravo, porque o espírito imundo vivia habitado nele, morava nele. Mas aqui nós temos o testemunho de um escravo, meus irmãos. Que coisa forte isso. Verso 44 de Mateus 12, por isso voltarei para minha casa, da onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que nós temos aqui, irmãos, é a ideia, a tentativa de uma reforma moral sem a presença do Espírito de Deus. A reforma moral sem a presença de uma transformação espiritual. Não pode haver. A pessoa pode dizer, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha mulher, eu pago meus impostos em dias, mas se não tem em dia, se não tem o Cristo da sua vida, não vale nada, meu irmão. Tudo que você faz e eu faço apenas é moralidade. E a moralidade sem condição, meus irmãos, a moralidade sem transformação de vida não pode ser uma moralidade permanente. Não pode oferecer transformação. Esse homem escravo, ele tinha essa moral fingida. Ele era um homem escravo, o espírito saiu dele, por algum momento alguém orou por ele, alguém apareceu lá, orou por ele, pregou para ele, o espírito saiu dele, mas não houve transformação, não houve preenchimento, porque o espírito imundo saiu, mas o Espírito de Deus não entrou. Não entrou, queridos. Por que não entrou? Diversas circunstâncias pode ter sido porque não entrou. O fato é que a casa estava vazia. Veja, irmãos, a observação. 4 destaques nós temos aqui no testemunho do escravo contra a geração. O primeiro destaque está no verso 44. Ele diz, minha casa. O demônio chama aquele homem, aquela vida de minha casa. Que coisa terrível, alguém ser casa de um espírito maligno, ser casa do mal. Aquele homem estava opresso, estava oprimido, estava escravizado. E o testemunho desse escravo também condena a geração. Porque o primeiro destaque que ele diz no verso 44, minha casa, ele diz minha casa. Segundo destaque, no verso 44, diz assim, e tendo voltado a encontra vazia, irmãos, vazia. Por quê? O espírito imundo saiu, mas a casa estava vazia, não tinha Deus ali dentro. Quantas pessoas dizem que, eu não faço pecado, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa maravilhosa, tudo bonitinho, mas você é pecador, filho, você é pecador.
Você é pecadora, eu sou pecador, nós somos pecadores, logo estamos perdidos e precisamos de um Redentor. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, automaticamente nós entendemos que precisamos de um Redentor. Este homem do texto, ele estava reconhecendo que ele era pecador, que ele precisava de um Redentor, mas ele não chamou o Redentor, não permitiu que o Redentor morasse dentro do seu coração. O espírito imundo saiu, diz o texto, mas a casa estava vazia. A casa estava vazia. Quem mora dentro do seu coração, meu irmão? Quem mora dentro do seu coração, minha irmã? É mesmo o Espírito de Deus? Quem mora dentro do seu coração, meu irmão? Quem mora dentro, meu caro, que me ouve nessa noite? Que me ouve agora através da internet? Quem mora no seu coração? O terceiro destaque do texto disse que esse demônio saiu, e diz o texto que, no verso seguinte, 45... Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Quando ele sai um, mas quando voltam 7 espíritos. O que significa isso, pastor Silvio? Aumento da escravidão. Ele estava escravizado com um mal, com um espírito, Mas quando ele saiu, ele não encheu o coração de Deus, ele não abriu o coração para Deus, a casa ficou vazia. Tem gente que só quer Deus para ser liberto momentaneamente, mas não quer um compromisso com Deus. Tem esta geração que nós estamos lendo, é uma geração de Jonas, é a mesma geração que Jonas condenou, a geração que o sábio condenou, dizendo: vocês não conhecem Cristo, vocês se arrependeram com Jonas, uma geração se arrependeu com Jonas, vocês não se arrependem com Cristo, uma geração acreditou no sábio, vocês não acreditam no Cristo. Uma geração foi livre de um espírito maligno, mas disse: não, agora eu vou voltar de novo, fazer tudo que eu fazia. Por isso voltaram 7 demônios, 7 espíritos. Isso significa aumento da escravidão. Quantas pessoas escravizadas? Quantas pessoas escravizadas, irmãos e irmãs? Oprimidas, sem liberdade. Quantos escravizados? Mas o Senhor Jesus continua com a sua pregação. E ele diz aqui, meus irmãos, que no verso de número 45, que então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, piores, aumenta o peso, entrando, habitando ali. A palavra habitam ali significa uma palavra que diz assim, permanentemente morando naquele lugar. É terrível. Houve a primeira oportunidade, mas a segunda parece não haver mais, meus irmãos. Que coisa terrível. E o texto diz: e o último estado daquele homem é pior, torna-se pior do que o primeiro. E aqui nós temos o 4º destaque: pior do que o primeiro. Tem gente que perde a oportunidade de servir a Jesus, de seguir a Jesus. Vive uma vida oprimida, uma vida fracassada, uma vida falida, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, uma vida sem cântico, uma vida sem zelo, uma vida sem gozo, uma vida sem brilho. Enquanto o Salvador chega na vida dele e oferece: eu vou tirar toda a sua, eu vou varrer, eu vou ornamentar a sua casa, eu vou limpar a sua casa, eu vou tirar o espírito maligno da sua vida, e aí a casa está limpa, varrida, ornamentada, no entanto vazia. Algumas pessoas preferem manter a casa vazia sem convidar Jesus para entrar no coração. Oh, meu irmão, como é bom ter Jesus no coração. Como é bom ter Cristo no coração. Mas esta geração, diz o texto de Mateus 12, 45, assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, como eu disse no início, o tema do sermão: uma geração, má geração. Má geração. Essa é uma má geração. Uma geração que não ouve Cristo, uma geração que abandona Cristo, uma geração que não quer ser limpa. 3 testemunhos condenam essa geração. Primeiro, do profeta. Segundo, do sábio. Terceiro, o testemunho de um escravo. Diz: olha, um dia eu fui escravo, mas eu fui livre. Mas eu não permiti que ele morasse na minha casa. Apesar de livre, a casa ficou vazia, porque o espírito mau saiu, mas eu não deixei Deus entrar. Algum momento na nossa vida nós temos a responsabilidade humana dada por Deus para deixar o seu espírito entrar. Para deixar que Cristo faça parte da nossa vida e mude a rotina do nosso coração. Concomitantemente,
Jesus caminha para o desfecho dessa história, nos versos de número 46 a 50, quando ele vai dizer: falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam lá do lado de fora. Os irmãos de Jesus e a mãe. E alguns daqueles disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí. Verso 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram a notícia, o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí Jesus levantou os olhos, estendendo as mãos. No verso 49, ele diz: eis aqui, para os discípulos, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Verso de número 50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Meus irmãos, se a geração é má, nós temos uma verdadeira regeneração agora. Nós temos a oferta de uma verdadeira regeneração. E a oferta é essa. E a oferta é essa. Qual oferta, pastor? Versos 46 de Mateus 12 até os 50. Jesus falou de Jonas, Jesus falou de Salomão, Jesus falou do homem escravo e disse: essa geração está perdida, essa geração não quer ouvir. Essa geração vai ser condenada por Jonas, vai ser condenada por Salomão, vai ser condenada até por um escravo. Mas eu estou oferecendo para essa geração uma grande oportunidade. Eu não quero que essa geração veja apenas com os olhos materiais. Porque quando ele fala da família, não é que Jesus repudiava a mãe, repudiava o pai, não era isso, não. Não, os seus irmãos, não, ele amava a sua família. O que está em questão aqui, irmãos, é que é mais importante ser membro da família de Deus espiritual do que ser membro da família de Deus de sangue. Jesus não está tratando aqui de parentesco, está tratando de membro de família espiritual. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são os meus discípulos, esses que me seguem. Você é mesmo discípulo de Jesus? Você é mesmo membro de Jesus, da família de Jesus? É? Ou você é membro da geração má? Da geração que duvida, da geração perversa, da geração que não crê, da geração que adultera espiritualmente com outros deuses? Como está a sua vida, meu amigo? Escravizada por um espírito maligno? Pois Jesus pode te dar hoje. Venha para a família de Cristo. Como está a sua vida, meu amigo? Descrente, como aquela geração perversa? Jesus te chama para crer. Para crer. Crer aonde? Verso 50 de Mateus 12. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, é minha irmã. A verdadeira regeneração, irmãos, está em ouvir e praticar as palavras de Deus. Não, aquela geração perversa não ouvia e nem praticava. Outra geração até ouvia, mas não praticava. Mas agora nós temos uma pergunta para você, meu irmão, meu amigo, meu querido que me ouve. Como está a sua vida? De que geração você faz parte? A geração adúltera, que abandonou Cristo para adorar outros deuses? Que saiu da igreja para adorar outros deuses? Como está a sua vida, meu irmão? Fazendo parte de uma geração má, perversa, que condena tudo, saiba que a sua geração, a minha geração que condena o Senhor, a geração será condenada, diz o texto. Essa geração será condenada, essa geração será condenada. Não, não seja condenado, meu querido. Corra para Jesus. Corra para os braços do Pai. A verdadeira regeneração está em ser membro da família de Deus. Não fique não queira ser membro apenas de uma igreja. Aquela família de Jesus era a família de sangue, mas Jesus está dizendo: minha família está aqui. A família é aquele que segue a vontade do meu Pai. Você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Se você faz a vontade de Deus, a sua vida tem frutos, tem marca. Porque a cruz está vazia. É a prova de que Ele nos deu uma verdadeira regeneração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, perdoa os nossos pecados. Porque por muitas vezes somos membros de uma geração perversa, corrompida, adúltera espiritualmente. Uma geração má. Mas hoje à noite, Senhor, nós ouvimos essa geração ser condenada 3 vezes. E nós não queremos continuar nela.
Nós queremos fazer parte da verdadeira regeneração, que é ser da tua família espiritual, que é ouvir e praticar as tuas palavras, que é ouvir e praticar a vontade do teu Pai, que é o nosso Pai Celeste. Ajuda-nos, ó Deus, salva pessoas através da tua palavra e transforma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Não perca tempo nessa geração perdida, perversa. Venha para a geração de Cristo. Corra para a geração da família de Deus. Esta é sim a verdadeira regeneração. Discípulos de Cristo e ouvir as palavras do meu Pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Nós coroamos
aquele que nos deu a verdadeira regeneração. Que linda letra, que profundo hino. Nós coroamos aquele que nos deu a única e a verdadeira redenção. Que maravilha, meus irmãos. Aquele Deus, quem nós coroamos? Quem nós coroamos? Não é o profeta, não. Não é o templo, não. Não é o sábio, não. Não coroamos os espíritos, não. Nós coroamos aquele que é o único que nos deu a verdadeira regeneração. Amém? Permita-me encerrar com a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam com os verdadeiramente regenerados, espalhados por este mundo, e os que recebem dizem amém. Amém. Deus abençoe. Até quinta-feira, no próximo culto, se Deus em Cristo nos permitir. Se você deseja falar com um dos pastores, ligue para a igreja. Se você deseja conhecer mais sobre a palavra de Deus, ligue para a igreja. Se você tem vontade de sair dessa geração terrível, ligue para a igreja. Nós estamos à disposição. Há uma equipe de pastores à disposição para te atender, para te ajudar, para orar por você, para te apresentar pela Bíblia a verdadeira regeneração. Deus te abençoe.